Esse trabalho nosso, eu me sinto feliz em estar trabalhando, porque quando a gente tem um trabalho, quando a gente participa de uma equipe, todos os dias gira em torno daquela equipe. A equipe que possibilita o recurso para dentro de casa, a equipe do nosso trabalho. Quando a gente está trabalhando nesse nosso trabalho, tem essa coisa boa assim, não tem a nostalgia, tem as soluções, tem o empenho, tem o caminho, tem o caminhar. E quando a gente está caminhando, então as coisas saudosas ficam para trás. As inseguranças, os receios, as perspectivas, vai surgindo e vai ficando para trás as coisas que traz a desarmonia. Então esse trabalho nosso nos possibilita assim a sempre estar na frente, sempre estar lá na frente caminhando, resolvendo e possibilitando assim a não ter o problema, mas ir resolvendo as coisas que possa trazer algumas limitações. Então esse trabalho nosso é um trabalho muito gratificante. Eu estou muito feliz de estar com essa equipe trabalhando e fazendo parte dessa equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Reino de Mil Anos. O Reino de Mil Anos, todos nós assim que estudamos um pouco as profecias, que estudamos um pouco os ensinos, a gente sabe que vai ser um reino de paz, mas também a gente está sabendo que o reino de 1000 anos também tudo terá que se tornar novo. E não é o velho que vai ser melhorado, tudo terá que se tornar novo. Quer dizer, todas as coisas que nós recebemos, que nós vivemos, o jeito que a gente pensa, que a gente sente, então tudo isso terá que se tornar novo. Porque se é um reino de paz, todo um conceito nosso de vida está errado. E a gente observando assim ao longo dos anos, pequenas nuances que a pessoa foi cedendo, foi permitindo, foi concedendo, ao longo dos anos a gente vê assim que virou um problema mesmo, porque não tem uma maneira de aproveitamento de lixo. E já tem assim muitas e muitas décadas que as cidades trabalham muito com os lixos. A pessoa que mora na cidade, que a cidade está cheia de lixo, então a pessoa que mora nessa cidade também ela não é evoluída. Então tudo terá que se tornar novo, também nas pequenas coisas, no entendimento, na maneira que a gente tem de ir vendo o mundo, de vendo a vida, na maneira que a gente tem de relacionar com outras pessoas. Se a gente relaciona com as outras pessoas sempre querendo ser a referência no relacionamento, então esse relacionamento é um relacionamento de tolhimento, aonde prevalece o outro que está querendo que a posição dele, a postura dele se sobressaia. No reino de 1000 anos tem essa coisa boa assim, que todos nós teremos que fazer uma avaliação de como vivemos para que possa viver nesse reino de maneira diferente. E o reino de 1000 anos, assim, o que a gente conhece é que se está tendo o reino de 1000 anos para aqueles que terão o merecimento para viver nesse reino, é porque as pessoas fizeram esforço para caminhar no caminho da luz, para entender o que os mensageiros trouxeram, o que os profetas trouxeram e o que o Filho de Deus trouxe. E as coisas não são assim conforme a gente vem vivendo. A referência de uma mudança interior teria que estar também nas coisas exteriores. Como nas coisas exteriores está tudo modificado para pior, então na vida interior nossa também não pode ser diferente. Está tudo modificado para pior.
E quando a gente lembra assim de algumas décadas, a naturalidade que a pessoa tinha de passear, de apreciar a rua, de apreciar o entardecer, de apreciar o amanhecer, de ter um portão muitas vezes aberto, e essa condição, então, no momento não está tendo. E também não é para a pessoa achar que ela vai ter que iniciar agora o reino do milênio sendo descuidada. Nesse reino do milênio, a pessoa, para entrar nele, tudo terá que se tornar novo, também terá que ter a purificação, terá que ter uma mudança de todas as coisas exteriores primeiro. Então, as coisas exteriores também sofrerão as mudanças. No nosso dia a dia, a gente precisa de ir observando o jeito que a gente é e lembrando de como éramos um tempo anterior e vendo dentro da gente como é possível a própria pessoa dentro dela ter esta condição de ter esta lembrança e vendo por que ela foi cedendo para o pior. Quando a pessoa vê que a cidade que ela mora, o rio que ela conhece, se encontram sujos, então essa pessoa, para ter dentro dela agora a pureza, ela tem que fazer um trabalho interior muito intensificado. É somente assim, num processo de desenvolvimento interior, que a pessoa de dentro dela vai vendo como ela é, como ela se veste, como ela se senta. E esse tipo de atenção interna é um processo para aumentar a lucidez, para a pessoa ir vendo as partes do corpo que ela anda sobrecarregando. E o corpo tem que ser uma harmonia. Quando um animal não é subjugado e ele é tratado assim de uma maneira que o possibilita ter uma harmonia na vida dele, então esse animal ele atua na harmonia, na leveza, na beleza do andar, na beleza do trote. Existe aquela harmonia. A pessoa, para entrar numa harmonia dentro dela e essa harmonia passar para fora, ela tem que fazer um trabalho de ir percebendo-se. E esse trabalho é feito no silêncio, com a luz dos ensinos. A gente tem que ter uma referência interior muito forte para, depois de um período de ir vendo como se encontra, ver que aquele período todo foi perdido porque não é daquele jeito que está acontecendo, porque está com um passo pesado, porque está com uma desarmonia, está com uma deselegância. Então o jeito que está sendo visto está errado. Para ser um jeito que possibilita uma harmonia também de ser visto, uma harmonia no uso do seu corpo, essa pessoa tem que fazer esse trabalho na luz, na clareza. Ela tem que ter assim a força dos ensinos do livro Na Luz da Verdade. Com esse ensino, ela vai trabalhando e vai sentindo o seu corpo na proporção, no tanto certo, vai sendo feito uma adaptação. O reino de 1000 anos. O reino de 1000 anos é porque a pessoa, os seres humanos, não fizeram aquilo que precisariam de ser feito. E o que precisa de ser feito é transmutar a energia. Tem uma importância assim que a gente vê quando um animal convive com uma pessoa, esse animal tem uma diferença entre os outros animais. Esse animal fica diferenciado. Então, o ser humano na criação, ele tem essa importância de transmutar a energia. Existem graduações diferentes de energia e a finalidade dele é fazer esse trabalho.
E ele vem fazendo um trabalho exatamente ao contrário, de piorar todas as coisas que ele coloca a mão no relacionamento dele, na terra em que ele vive, do jeito que ele é. Hoje, de uma maneira geral, a pessoa nem sabe mais cuidar do seu corpo, perceber-se, e tem uma importância muito interessante mesmo. O jeito que a pessoa cuida do corpo possibilita ela ter a saúde. A pessoa só tem saúde se ela pelo menos sabe cuidar do corpo. Na vida nossa diária, todas as coisas têm uma importância. Uma pessoa não pega um trabalho numa empresa se ele não tiver a qualidade no relacionamento, no jeito de ser, no jeito de apresentar. No reino de paz, no reino da alegria, no reino dos 1000 anos, vai ser um período que o ser humano vai ter para aprender a viver. E se nesse período ele não fizer um esforço de ir vendo dentro dele a diferença de cada coisa, então ele não terá a oportunidade. A oportunidade é dada para todos. Todos terão a oportunidade que passar pelo período da transformação, porque as coisas vêm acontecendo e muitas vezes a pessoa acha assim que ela vai ficar quieta porque vai ter mesmo a transformação e ela vai esperar a época da transformação para ela então fazer uma adaptação. Vai ter a transformação e a pessoa precisa de ver se ela terá o merecimento de passar por essa transformação. A vida interior, a vida dos ensinos, ela é assim bem séria mesmo, porque no nosso conceito diário a pessoa acha assim que todas as coisas são permitidas, que está tudo certo. Não é bem assim. Se a nossa terra se encontra poluída e há algumas décadas não se encontrava ainda tão poluída como se encontra hoje, uma referência nossa também tem sido mudada e tem sido mudada para pior. A vida é assim, quando a pessoa muda um pequeno ângulo ao longo dos anos, esse pequeno ângulo se distanciou do ponto de origem e ele foi desvirtuando, distanciando do original. O nosso dia a dia é assim, a gente vai cedendo e depois perde uma referência de um esforço. É bem interessante assim que muitas vezes um pai fica muito interessado no filho porque quer que aquele filho tenha sucesso na vida, mas aquele filho não está interessado em sucesso e muitas vezes não está tendo interesse no pai dele mesmo, porque se ele tivesse interesse no pai, a primeira coisa que ele fazia era cuidar bem da vida dele e não preocupar aquele que gosta dele. Isso é bem interessante, porque quando a gente fica sem nenhum propósito na vida, fica também sem uma referência de observar que o primeiro mandamento não está sendo colocado no nosso dia a dia. A referência nossa tem que ser o primeiro mandamento. A outra pessoa que a gente gosta tem que gostar dessa pessoa numa proporção, de maneiras que essa pessoa corresponda também com aquilo que a gente está dedicando um tempo a ela, dedicando um carinho, um tempo, uma maneira para esta pessoa na formação dela sobreviver mais facilmente. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, muda dentro de cada um de nós, de cada pessoa, a condição de ir vendo melhor as coisas que a vida nos apresenta. No reino de 1000 anos, no reino de paz, a paz é dentro da pessoa, tirando essa condição de conceitos errados, maneira diferente de ir vendo as coisas. A maneira de ver as coisas tem que ser do ângulo certo, porque se a pessoa coloca na terra algumas sementes,
vai nascer também algumas plantações. Se a pessoa coloca muita semente, vai nascer muitas plantações. Então o nosso carinho tem que ser dessa maneira, colocar semente aonde tem um retorno, aonde tem uma possibilidade de colher alguma coisa. Não está relacionado a colher coisas materiais, está relacionado a colher uma atenção, um carinho, uma dedicação, uma fidelidade. E essa fidelidade tem que ser também com o mesmo objetivo, caminhando junto no caminho da clareza. A bondade interior é na proporção do caminho da luz. O reino de 1000 anos vai possibilitar aqueles que tiverem a oportunidade de sobreviverem um equilíbrio, uma noção, um norte. Então a pessoa acha assim que ela não precisa de fazer um esforço agora para poder viver no reino de 1000 anos, que ela vai ter o merecimento. Ela tem que ir fazendo agora o treinamento interior. Esse treinamento tem que ser verdadeiro. Não tem uma maneira amanhã da pessoa acordar já com todas as coisas dentro dela modificadas. Não existe essa possibilidade. Tem que ser feito uma transição. E essa transição é um zelo com o corpo, com o alimento, é uma maneira de ir refletindo sobre o conceito recebido. Esse amor que as pessoas estão acostumadas assim de amar simplesmente, sem ter um retorno, sem ter uma perspectiva, não existe isso. O amor, ele anda junto com a justiça, anda junto com a bondade, anda junto com a severidade. Isso a gente observa assim em todos os animais. Tem um tempo, por exemplo, quando uma galinha está com os pintinhos que acabaram de nascer ali, ela cisca, chama os pintinhos, vem um, vem outro, e ela, num determinado pintinho, ela bica na cabeça dele e ele vai embora. Isso é uma simulação de um amor verdadeiro. Quem tem um quintal, quem já conviveu com animais soltos assim, como o caso da galinha com os pintinhos, sabe que um pintinho nunca chegou perto do galo. E porque se ele chega, uma bicada que aquele galo dá na cabeça daquele pintinho é uma somente. Então ela faz uma simulação treinando aquele pintinho para a vida dele. E ela aceita aquele pintinho um tempo depois ela vai cuidar da vida dela e aquele pintinho vai cuidar da vida dele. Somente nós, assim, que temos um conceito errado de um amor brando, de um amor que permite todas as coisas, que a pessoa não precisa de fazer nenhum esforço para gostar da gente. A gente é que tem que gostar da pessoa sem que a pessoa faça esse esforço, que a pessoa tem que fazer um esforço para continuar sendo gostada. Porque um carinho no nosso dia a dia é muito importante. E esse carinho no nosso dia a dia, ele poderá durar anos e anos se a gente corresponder com aquela atenção, com aquele zelo mesmo e caminhando junto no propósito da vida interior. De saber assim que um companheiro de estrada é um companheiro de estrada que vai facilitar o nosso dia a dia, porque sempre vai ser uma referência. E uma referência é bem importante mesmo, porque do jeito que a galinha ensina o pintinho, a própria criança em formação vai adquirindo dentro dela as referências, os norteamentos. Porque quando uma criança está brincando assim, no parque, no jardim, e aquele adulto está olhando aquela criança brinca, daí a pouco ela vem e olha aquele adulto e volta a continuar a brincar.
O que essa criança faz é uma referência de ir norteando. Então, todas as coisas assim no nosso dia a dia tem as referências. Quando a gente observa assim uma formiga caminhando, fazendo os afazeres dela, a gente observa que ela não se encontra descuidada. À medida que ela vai fazendo o caminho, ela vai norteando com as claridades que apresenta a ela. E depois a gente vê assim que ela traz outras formigas e a distância é grande assim, de vários metros de distância, onde é o formigueiro, aonde ela encontrou o que ela precisava de levar para dentro do formigueiro. Então, essa referência que a gente vê assim nos animais, na criança pequena, no equilíbrio que a mãe tem para equilibrar aquela criança que se encontra chorando mesmo, muitas vezes, por um motivo ou por outro, quando tem muitas pessoas reunidas. Então, a referência que a gente tem é que aquela criança precisa de ir para junto da mãe dela. Então, aquela mãe tem esse equilíbrio de nortear aquela criança. O norteamento, ele tem que ser uma coisa muito firme na nossa vida. A gente tem que ir vendo como a gente caminha todos os dias, como é o nosso propósito. Qual é a perspectiva que a gente tem para poder ir para o reino de 1000 anos? A pessoa é que tem que ter a perspectiva dentro dela. O reino de 1000 anos é um reino de equilíbrio. As pessoas que tiverem a oportunidade de ir para esse reino, ela tem que ir fazendo um trabalho diário dentro dela, de ir norteando, especialmente com os falsos conceitos de amor, de relacionamento, os falsos conceitos de direitos. Não entra o dever. Nós, no nosso dia a dia, não temos dever. Todas as pessoas têm o direito, nenhum tem o dever. Então, mas no reino de 1000 anos é um equilíbrio. As pessoas, de uma maneira assim, a gente vem observando que não atenderam os ensinos dos mensageiros, não atenderam aos profetas, não atenderam os ensinos que o Filho de Deus nos trouxe. O reino de 1000 anos é o reino da lei da criação, e uma maneira que nós temos que desenvolver é de ir norteando com as pequenas coisas que nós temos. Se a gente quer um reino de paz, a primeira coisa que a gente tem que ter é dentro da casa da gente, uma maneira de relacionamento com uma segurança interior, com uma firmeza, com uma referência dentro da gente. E se essa referência não existe, a gente tem que caminhar e ir vendo, porque todas as coisas têm a referência. Que a gente vê o caso do pintinho com a galinha, a gente vê assim o comando do galo, não tem 2 galos no mesmo quintal. Então existe um equilíbrio, existe essa coisa boa e existe aquela coisa boa assim que anteriormente muitas donas de casa tinham e algumas ainda têm, uma qualidade interior. Então a pessoa tem que ir fazendo esse trabalho para ter o saber dentro dela, para caminhar consciente, ciente mesmo, para o reino de 1000 anos. O reino de 1000 anos, ele é bem interessante mesmo assim, porque todas as coisas terão que serem certas. O adulto hoje, ele pode falar assim que ele não tem culpa de comportar erradamente, de ter tido uma fé errada, de ter tido um amor errado, mas as coisas na criação não são novas. A gente observa assim pelos 10 mandamentos, pelos ensinos de Jesus.
pela vinda dos profetas. Então não tem nada novo. E uma coisa assim muito boa que o Criador deu para cada um de nós, a gente observa isso bem acentuado na criancinha pequena, bem pequenininha mesmo, ela já tem a personalidade definida do que ela quer, do que ela não quer, do que ela está precisando. Essa força que o Criador deu e dá a cada um de nós, ela é verdadeira. Se a pessoa ao longo dos anos vai aceitando qualquer coisa, não vai percebendo mais a sua vida interior, é problema da pessoa. Porque se a criancinha, assim que ela sente incomodada com uma necessidade que ela fez, um esvaziar de bexiga, ou esvaziar o intestino, ou o estômago vazio, ela manifesta na hora. E muitas vezes ela manifesta também do jeito que ela está sendo acomodada, a roupa que ela se encontra, ela manifesta. Com poucos dias de nascimento, ela já tem essa condição interior de ir manifestando aquilo que é bom para ela e o que não é bom para ela. Nós ficamos adultos e vamos sendo tolhidos com os conceitos que nós recebemos. Uma coisa assim muito forte que a gente tem que ter é: se a terra está suja, então nós estamos piores. E uma terra não fica suja assim de uma hora para outra. Ela vai ficando suja com os anos. Então, através dos anos, as coisas que nós recebemos dos nossos pais, que eles receberam dos pais deles, das escolas, cada um tem que ir fazendo uma avaliação com essa força que a criancinha trouxe quando ela veio para a Terra. Cada um tem essa força de saber o que é bom para ele. Se depois, ao longo do tempo, ele vai ficando iludido por influências de outras pessoas, não vai vendo o que é bom para a vida dela, da pessoa, para a vida interior da pessoa, pelas influências que ela vai recebendo de outras pessoas, achando assim que porque a pessoa mora num determinado bairro ou porque tem um determinado trabalho, essa pessoa apresenta determinada idoneidade. Esses valores não servem de referência. Serve de referência o começo do certo e o começo do errado. Porque se a terra está poluída, quem mora na terra está menos evoluído do que há muitos e muitos anos atrás. Então, a pessoa hoje tem dentro dela a responsabilidade, ela mesma ir caminhando dentro dela para o reino de 1000 anos. É a pessoa que tem que fazer esse trabalho de voltar para a pátria espiritual. O paraíso é a pátria espiritual. O retorno à pátria espiritual é conhecendo as leis da criação, conhecendo os ensinos e vivendo de acordo. Não tem assim uma bondade, uma permissividade de achar que com um amor falso a pessoa vai ter aquela força que aquela criancinha tem quando chega nesta terra. E é verdadeiro que esta força, pelo jeito que ela manifesta de uma necessidade que ela está precisando ou de uma coisa que ela está querendo, quer dizer, mudar de posição, um carinho mesmo, sair daquela situação em que ela se encontra e ela sabe manifestar, e aquele adulto que está cuidando daquela criança vai e atende aquela criança. Ao longo dos anos, essa criança é esse adulto hoje, eu, você, e que perdeu essa qualidade interior. Então, precisa de conhecer os 10 mandamentos, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.